Bom dia, sejam todos bem-vindos, né? Eu peço a vocês que irão participar daqui a pouquinho também pelo Facebook, quando for compartilhado, né, a live. Então, que compartilhem, né? Porque quando você compartilha, você está compartilhando esperança para a vida das pessoas, tá bom? É um motivo de alegria estarmos aqui reunidos na presença do Senhor, né? É o livro que nós iremos estudar, Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 19. O tema é sobremesas. Nós iremos falar um pouquinho a respeito sobre sobremesas. Mas antes, irei explicar para vocês o que é sobremesa, né? Fiz uma pesquisa aqui no Google que diz o seguinte: porquanto sobremesa significa depois da mesa, ou aquilo que sucede à refeição principal. Uma sobremesa pode ser uma fruta qualquer, mas também pode ser uma guloseima. Costuma ser preparada com açúcar, assim prestando paladar doce. É geralmente servida após a refeição salgada, né? Ou seja, isso é sobremesa, tá bom? Ela vem depois da refeição, por exemplo, depois do almoço ou depois da janta, ali, né? Vem depois a sobremesa, desde a fruta ou até mesmo a uma guloseima, né? Muitas pessoas costumam comprar sorvete, açaí, né? Compram barrinhas de doce também, ali depois do almoço, depois da janta, aí faz aquela sobremesa, né? Saborosa, mas só que nós devemos ter bastante cuidado em relação a isso. E hoje irei falar um pouquinho mais a respeito sobre esse assunto, tá bom? Sobremesas. Vamos aqui ler o texto aqui do livro de profecia, que fica na página 526, onde diz o seguinte: de ordinário se usa demasiado açúcar no alimento. Por exemplo, bolos, pudins, pastelarias, geleias, doces, são a causa ativa da má digestão. Ou seja, você tem má digestão. Se você tem má digestão, né, aqui está a causa, né? Muitas vezes é a grande quantidade de açúcar. Continuando aqui a leitura, especialmente nocivos são os cremes, os pudins, que o leite e ovos e açúcar são os principais alimentos. Devem-se evitar o uso abundante de leite e açúcar juntos, ou seja, é prejudicial à nossa saúde. O leite e o açúcar junto pode causar mal digestão no seu organismo, tá bom? Mas vamos lá, continuando aqui, vamos falar um pouquinho mais a respeito do açúcar, né? Você gosta de açúcar, comer coisas bastante doces? Vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho a respeito do açúcar. O que o açúcar pode ocasionar em nossa vida? Segundo o livro de profecia, ele pode causar fermentação, aliás, causa, né? Causa fermentação no estômago, obscurece o cérebro e causa, assim, o mau humor. Ou seja, né, vocês conhecem pessoas mal-humoradas, né, que não se alegra, não se anima por nada. Você sabe que uma das causas pode ser o açúcar, sabia disso? Então, a causa do mau humor, muitas vezes, está relacionada ao açúcar, o excesso demais, né, do açúcar. Açúcar é bom? É, mas nem tudo aquilo que é bom vai fazer bem para a sua saúde, tá bom? O açúcar em excesso, ou seja, demais, né? Você comer muita coisa doce pode ser prejudicial à sua saúde, pode causar mal digestão e também mau humor, né? Ou seja, nós temos que diminuir a quantidade de açúcar quando formos nos alimentar. Em relação também às sobremesas, né? Aquilo que você está comendo depois da sua refeição, nós devemos tomar bastante cuidado, né? Tem pessoas que não se contentam em comer somente um pedacinho, um pouquinho, mas comem bastante. Além de comer, além de jantar e almoçar, ainda comem pratos cheios de sobremesas bastante doces, né? Então a gente deve tomar cuidado, porque né, não tem aquele ditado que a gente é aquilo que a gente come, né? Se você quiser ser uma pessoa saudável, você tem que comer saudável. Se você né, quiser ser uma pessoa doente, você vai comer exageradamente, tá bom? Os hospitais, inclusive, estão cheios, né, de pessoas com diabetes, câncer e vários outros tipos de doença. E a gente pode diminuir esse quadro, né? Só depende de você. Se você cuidar da sua saúde, pode ter certeza que você vai ter um bom humor, né? Seu organismo vai trabalhar da melhor forma possível. Então, é muito importante com que a gente cuide da saúde da gente. Inclusive, a Bíblia diz que é comais ou quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, né?
Olha só, eu fiz uma pesquisa aqui também no Google que confirma o que a profetisa do Senhor diz, né? Ellen White, né? Ellen White não era uma cientista, não era uma médica, uma doutora, né? Mas Deus inspirou ela para nos dar orientações em relação à saúde, né? Inclusive, é comprovado aqui também cientificamente o mal que o açúcar pode causar na nossa vida. Ó. Você pode estar pesquisando também no Google para confirmar, tá bom? Olha o que está escrito aqui, ó. O consumo de açúcar em excesso ou de produtos muito doces aumentam a fermentação no intestinal, causando desconforto gástrico. Além disso, as balas, sorvetes funcionam de modo semelhante. A goma de mascar, causando queimação, azia e outros sintomas desconfortáveis, ou seja, né, o excesso demais de açúcar pode causar queimação, azias e outros sintomas desconfortáveis. Você já sentiu queimação no seu organismo, azia também, né? O problema aqui está relacionado ao açúcar, o excesso de açúcar. Açúcar demais pode causar azia. Bom, muitas pessoas às vezes tomam sorvete demais, né? Não só sorvete, mas açaí, guloseimas, balas de mascar também é prejudicial, aquelas balas de mascar, né? Muitas vezes a gente pensa que é inofensível, né? Mas o problema muitas vezes da azia ou da má digestão, né? Queimação também está relacionada a balas de mascar, um chiclete, né? Um bombom que você chupa, tá entendendo? Que você come, né? Então, fica aí a dica para cada um de nós tomarmos cuidado com aquilo que estamos comendo, evitar o máximo possível de açúcar, né? Inclusive o açúcar e o leite juntos ainda também é mais prejudicial à nossa saúde. Inclusive aqui, Ellen White dizer que o excesso de açúcar, ou seja, o açúcar, ele pode ser mais prejudicial ainda do que a carne. Eu fico aí a dica para os vegetarianos, né? Quem é vegetariano, inclusive eu sou ovo-lacto vegetariano, né? E eu quero dizer para você que o açúcar é mais prejudicial do que a carne. Ou seja, não é só a gente virar vegetariano, né? Tem que cuidar também dessa parte da questão do açúcar, porque muitas vezes viramos vegetariano, mas continuamos comendo comidas, né, que são prejudicial à nossa saúde, né? Doce demais, né? Coisas doces, né, que vai causar mal à nossa vida, né? Vamos lá. O conselho profético aqui do livro Conselho sobre Regime Alimentar é o seguinte: deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar juntos. Esse é o conselho, né? Ó. O açúcar abarrota e enche o organismo, né? Ou seja, abarrota é a mesma coisa de encher, tá bom? Ele enche o organismo. Você fica se sentindo mais cheio, né? Por isso que muitas vezes as pessoas vão comer, não conseguem comer da melhor forma possível, porque está se sentindo cheio, o organismo cheio. Sabe o que causa isso? O açúcar, em excesso, açúcar demais, né? Ó. Entrava o trabalho da máquina viva, o nosso corpo, o nosso organismo, segundo aqui Ellen White, né? A ciência também, é como se fosse uma máquina, irmãos. Uma máquina viva, né? Trabalha ali 24 horas de uma forma que a gente não consegue nem imaginar, né? Tudo isso, né? Foi Deus que criou. Mas vamos lá. Irei contar para vocês aqui uma história. História de um homem que Ellen White, né, foi visitar em sua casa. Ela foi convidada a visitar esse homem, né? O próprio Deus instruiu com que ela fosse ali na casa desse homem. Esse homem tinha aproximadamente 1,80 m de altura, né? Um porte físico ali enorme, né? Aparentemente, né? Aquele homem era belo, né? Robusto, né? E ele era vegetariano, esse homem. Só que ele estava bastante doente. Estava muito doente. Ellen White, ao chegar na casa dele, percebe logo, né? Os olhos vermelhos, parecia chama de fogo, muito vermelho. E ali ela pergunta sobre a sua alimentação, qual era a alimentação dele. E ele responde para ela: não, minha alimentação é vegetariana, né? Mas só que para substituir a carne, ele tinha substituído por grandes quantidades de açúcar. Ele comia muito açúcar, esse homem. Inclusive, ela fala aqui no livro de profecia que a esposa dele não sabia cozinhar muito bem, né? Isso acontece muitas vezes, né? Em muitos casos, né? Em muitas famílias, né? O marido e vice-versa, né? Às vezes o marido sai para trabalhar, volta bastante tarde, volta mais ou menos 8 horas da noite, e às vezes a comida não está muito saborosa, ou às vezes nem tem comida, o que acontece, né? Ele é forçado muitas vezes a comprar algo que é prejudicial à saúde, né?
No caso desse homem, foi o que aconteceu. A esposa dele não sabia, né, cozinhar, né? Quando eu falo aqui da esposa não saber cozinhar, irmãos, eu não estou querendo aqui repassar para vocês, né, que a mulher tem que ser uma escrava ou tem que fazer isso, aquilo, não, né? Mas por amor ao marido e à família, aos filhos, né, também, temos que pensar nos filhos também, né? A mulher tem que ser uma boa cozinheira. Segundo Ellen White, aqui ela fala a respeito disso, né? Por quê? Porque as nossas crianças têm que se alimentar da melhor forma possível. Então, ela aconselha os pais com que ensine as filhas, os filhos, né, a serem bons cozinheiros para quando tiverem seus filhos, né, educarem ele nessa questão aqui do regime alimentar, né? Então, vamos lá, resumindo aqui, né? Voltando aqui para a história desse homem. Ellen White olha para a aparência dele, vê os olhos muito vermelhos, né? E pergunta a ele o que está acontecendo, né? Ali, e ele diz que achou, né, da melhor forma possível substituir a carne pela grande quantidade ali de açúcar, né? Então, ao comer muito açúcar, aquele homem estava muito mal, estava muito doente. E Ellen White aconselha ele, né, a deixar o açúcar. O que acontece, né? Ele escuta o conselho, né, de primeira mão ali, ele escuta o conselho, né, ali deixa a quantidade de açúcar que e começa a ter uma melhora, né? Começou a ter uma melhora. Mas só que é o seguinte, ao melhorar, né? Não tinha melhorado totalmente, melhorou um pouco, né? Mas ao melhorar, a cura dele já estava vindo, o que acontece, né? Ele pega e vai de novo, novamente, provar as coisas doces que ele comia antes. Não tem até aquele tipo de pessoa que diz assim, não, só um pouquinho, não faz mal não, né? Vocês já escutaram isso, já? Né? Não, só um pouquinho não faz mal. Acho que muitas pessoas da nossa família, inclusive, diz isso, né? Só um pouquinho não vai fazer mal, não. Foi o que esse homem fez aqui. Ele disse, não, só um pouquinho não vai fazer mal, não. Ele já estava quase melhorando, só que ele não tinha força bastante ainda, né? E foi lá e voltou a comer de novo, novamente, o açúcar. Sabe o que aconteceu? Esse homem morreu, infelizmente, né? Segundo aqui o livro de profecia, ele morreu, né? Ou seja, né, Deus deu a oportunidade, deu a chance, mandou uma profetisa ali na casa dele, explicar sobre a questão de saúde, né? Que ele deveria deixar o açúcar. Ele, inclusive, deixou, mas depois caiu de novo. O que aconteceu, né? A doença que ele estava não teve mais jeito, né? Infelizmente, não teve mais jeito, né? Então, fica aí, pessoal, o conselho para a gente, né? Muitas vezes a gente chega muito longe, né? Deus manda conselhos, né? Deus manda pessoas para nos orientar, né? Manda até profetas, né? Mensageiros, e muitas vezes a gente não dá ouvido, né? O que aconteceu no caso desse homem? Ele acabou falecendo devido à grande quantidade de açúcar. Então, a questão aqui, meus irmãos, não é somente ser vegetariano. Tem muitas pessoas que é vegetariano, né? Mas comem muito açúcar, muita coisa doce. Isso também é prejudicial à saúde, né? Então, cuide do seu corpo da melhor forma possível. Procure também praticar, né? Exercícios físicos, é muito bom também para a saúde, porque não é só mudar a alimentação, o nosso corpo também precisa, né, ser alongado, nós precisamos praticar algum tipo, né, de exercício, fazer uma caminhada, dar uma carreirinha, entrar numa academia, né? É muito importante, né? É muito importante para a nossa vida, né? Vamos abrir aqui em Deuteronômio, acrescentei aqui um versículo bíblico, né, para a gente meditar, tá bom? Deuteronômio capítulo 11, gostaria que você abrisse aí, Deuteronômio capítulo 11, o verso é o 26 e o 28, onde está escrito o seguinte: Eis que hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Ou seja, a palavra do Senhor nos mostra que está diante de nós hoje, né, a bênção e a maldição. A bênção quando obedecermos os mandamentos do Senhor e a maldição quando não obedecermos, né? Qual nós iremos escolher? Eu já tomei minha decisão, então que você que está nos escutando possa também tomar a decisão, né? Obedecer os mandamentos de Deus. Quando eu falo de mandamentos, né, os mandamentos de Deus são bem amplos. Não é somente os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Mas Deus também tem mandamentos de saúde. Segundo a palavra de Deus, existem alimentos limpos, né? E alimentos imundos. Inclusive, na Bíblia, existem 3 tipos de alimentação: a vegetariana, alimentos limpos e os alimentos imundos. Então, alimentos imundos a gente não pode comer, tá certo?
E aqui fica, né, as duas opções aí para você, tá bom? Então, se alimente da melhor forma possível. Olha só uma pesquisa aqui que eu fiz, ó. O açúcar, ele pode causar problemas circulatórios, você sabia disso? Causa problemas circulatórios, deficiência de cicatrização, ou seja, né, se você levar uma queda, se machucar, você pode ter deficiência de cicatrização, vai custar cicatrizar aquela ferida que você tem talvez no seu corpo, né? E isso é devido a grandes quantidades de açúcar. Perda de sensibilidade pode causar também na nossa vida, né? Lesões em órgãos como rins, cérebro, olhos e retina, né? Muitas pessoas têm problema de retina, problema nos olhos, né? Nos rins também. E isso é devido ao açúcar. Muitas pessoas não sabem disso, mas é devido a grandes quantidades de açúcar, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, tem um texto que eu gostaria de falar também. Isso aqui aconteceu nos tempos de Ellen White, né? Foi um mau testemunho que aconteceu lá nos seus tempos. Inclusive, esse tópico aqui vai falar sobre a venda de guloseimas no acampamento. Olha só, tive anos atrás um testemunho de reprovação para os gerentes em nossas reuniões campais, que levavam ao acampamento e vendiam a nosso povo queijo e outros artigos nocivos e apresentavam doces e venda quando eu estava trabalhando para instruir os jovens e adultos a pegarem o seu dinheiro, a porem o seu dinheiro que haviam gasto em bombons na caixa missionária, ensinando assim os seus filhos a abnegação, né? Ou seja, Ellen White estava fazendo um trabalho maravilhoso, né? Que era em instruir, né? Ou seja, ensinar os jovens a pegarem o seu dinheiro, que gastam muitas vezes com bombons, balas, né? Doces, né? A colocar na caixa missionária, ou seja, para a pregação do evangelho, para que o evangelho do reino, né? Viesse se expandir no mundo inteiro e assim Jesus volta logo. Mas o que aconteceu, né? Ela se deparou com a seguinte cena quando foi a um acampamento, ela viu os gerentes, né, nas reuniões campais, levando para o acampamento, né, doces, né, queijo também, alimentos nocivos, né, tem dizendo aqui no livro de profecia, né, e assim ela disse aqui no seu livro que que isso foi um mau testemunho, ou seja, foi um testemunho de reprovação diante de Deus, né? Isso aqui não é diferente dos nossos dias, né? A gente sabe que muitas vezes acontece isso nos eventos da igreja, nos acampamentos que a igreja faz, né? Muitas vezes a igreja está pregando uma mensagem, mas os seus membros, muitas vezes, não só membros, mas muitas vezes até os líderes, né? Acabam fazendo isso, né? Acontece que levam um testemunho de reprovação para esses ambientes, né? Ou seja, vendem doces, chocolates, né? E a gente sabe que tudo isso causa mal à nossa saúde, devido à cafeína, né? Grande quantidade de açúcar, entendendo? Ou seja, né? Devemos ter bastante cuidado em relação a isso, ao nosso testemunho pessoal, né? Já que você come, mas você também não pode pegar, né? E levar outras pessoas, né? A caírem, ou seja, ser pedra de tropeço, tá bom? Então fica aí o exemplo para a gente. Isso aconteceu no dia de Ellen White e continua acontecendo no nosso dia, né? É só um conselho aqui, tá bom, meus irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17, que fica aqui uma orientação para cada um de nós. Ó. 1 Coríntios 3, verso 16 e 17 diz o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, né? Ou seja, a palavra do Senhor nos mostra que o nosso corpo é santuário de Deus. E em outros textos aqui nos mostra que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E ele é sagrado, então quer comais ou quer bebais, faça qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, você tem que se perguntar, né? Se é para a glória do Senhor, se vai estar honrando o Senhor. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, nos mostra que o nosso corpo ele foi comprado. Aliás, a nossa vida foi comprada por um grande preço. Sabe que preço foi esse? A vida de um homem, a vida de um Deus, né? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você,
para que eu e você tivéssemos o privilégio, né, de estar vivos hoje e o privilégio, né, de ter a salvação, né, de morar no céu um dia, no novo céu e na nova terra. E hoje nós temos esse privilégio. E o que nós devemos fazer, né? Cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso organismo, né? Obedecer os mandamentos do Senhor, as suas leis, para que tenhamos vida. Assim como diz aquele versículo que eu acabei de ler, que Deus coloca diante de nós hoje a bênção e a maldição, né? A vida e a morte. Então, cabe a cada um de nós escolher. Cabe a cada um de nós, cabe a mim e cabe a você, né? Daqui para frente iremos cuidar da nossa saúde, ou se não iremos cuidar da nossa saúde. Os hospitais estão cheios aí. Mas esse quadro, que nem eu falei, pode ser mudado. Os números lá nos hospitais podem diminuir. Só depende de você, né? Existem, inclusive, 2 tipos de diabetes, né? Diabetes é devido a muitas vezes, em muitos casos, é devido à grande quantidade de açúcar. Existe a diabetes, né, que é a adquirida, e existe a hereditária, né? A adquirida é a que você adquire ao decorrer do tempo, devido à má alimentação. A hereditária já vem de família, né? Mas mesmo esses 2 tipos de diabetes, você pode estar evitando a pegar a diabetes adquirida. E o outro tipo, que é hereditário, você pode até estar, né, controlando, se você tiver uma boa alimentação. E os quadros nos hospitais, né, podem ser menores, né? Porque nós vivemos num mundo de pecado. Uma hora ou outra, mesmo a gente cuidando da alimentação, mesmo sendo vegetariano, cuidando de todos os detalhes, uma hora ou outra você pode ficar doente, né? Mas quanto mais eu evitar, pode ter certeza que é melhor, né? Pode ter certeza que é melhor. É muito bom, né, ter uma vida saudável, né? É muito bom, né, ser alegre, ser feliz. E tudo isso tem a ver com a alimentação. Porque quando uma pessoa adoece, ela é incapacitada ali de pegar o evangelho. Porque, por exemplo, né, ó, se eu pegar, por exemplo, só um exemplo, né? Se a gente estiver doente, o que é que vai acontecer? Você não vai ter disposição para sair, para pregar o evangelho, para ir à igreja, né, para dar um estudo bíblico, né? Então é muito importante que você cuide da sua saúde, para não pegar nenhum tipo de doença, né? Deus quer que o seu corpo esteja saudável, a sua mente esteja saudável, né? Então, o açúcar demais, que nem nós acabamos de ver aqui no livro de profecia, o excesso de açúcar, né? Ele obscurece a nossa mente, causa prejuízos ao nosso cérebro. Ou seja, né? Você vai estar com a mente enferma, não vai conseguir ler a Bíblia da melhor forma possível, porque a mente vai estar cansada, né? A mente vai estar fadigada. Muitas vezes isso é devido à grande quantidade de açúcar. Então, devemos sim tomar cuidado, né, com aquilo que nós estamos comendo. Então, meus irmãos, hoje eu estou aqui, né, para orientar vocês, a cada um de nós que estamos aqui participando, né, em relação ao açúcar, tá bom? Ao açúcar e também, né, as sobremesas. Cuidado com a sobremesa, né? Tente comer uma coisa mais saudável, uma fruta, mas sempre tendo o equilíbrio, né? O equilíbrio não é em relação às coisas ruins, mas é em relação às coisas boas, porque mesmo aquilo sendo bom, tem aquele ditado que tudo demais é veneno, é verdade, né? Então, mesmo aquilo sendo bom, mas também se você comer em excesso pode ser prejudicial à sua saúde. Então, o meu conselho aqui para vocês nessa manhã, né, é que tenham uma boa alimentação, cuidado com o açúcar em excesso, inclusive o leite também, para misturar ali o açúcar com o leite, né? Toma o leite puro, que é muito melhor, né? Mas só que vai chegar o tempo que eu quero dizer para vocês, que Ellen White diz aqui, que a gente vai ter que deixar tudo isso de lado, porque os animais estão ficando doentes, né? Os animais estão ficando doentes, não é os mesmos animais de antigamente, né? Vai chegar um momento que Ellen White diz, né? Inclusive eu acho que já chegou, né? Já chegou, né? Que a gente vai ter que deixar o leite, abandonar de vez, né? O leite, ovos, açúcares, né? E outras coisas também, tá bom? Então vale a pena a gente avaliar, né? Analisar, estudar mais os livros proféticos, tá bom? Para que a gente possa ter uma vida melhor e saudável e viver cada vez mais, porque esse é o desejo de Deus, que você viva, né, com abundância, tenha bastante saúde para pregar o evangelho e ver a volta de Jesus, né? Então, meus irmãos, essa foi a mensagem de hoje. Eu gostaria de encerrar aqui com uma oração, e irei orar por cada um de vocês, tá bom? Que está nos escutando aí. Vamos orar, né? Oremos. Pai querido, santo e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, pelo tema maravilhoso que estudamos hoje, Pai, Conselho sobre regime alimentar. Hoje descobrimos que o açúcar é prejudicial à nossa saúde, não só o açúcar, Senhor, mas vários tipos de guloseimas, né? Sorvete, balas de mascar,
doce demais também faz mal à nossa saúde, né? Obscurece a nossa mente, prejudica o nosso cérebro, nosso organismo, né? Que é uma máquina viva que o Senhor preparou para funcionar da melhor forma possível. Mas muitas vezes, Pai, nós mesmos se prejudicamos, Senhor. Mas que nessa manhã o Senhor venha nos dar força, conhecimento, entendimento, discernimento entre o que é certo e errado, para cuidarmos da nossa saúde da melhor forma possível. E assim venhamos ter uma vida alegre e feliz diante de Ti. E pregar o Evangelho, para que o Senhor logo, logo possa voltar a esse mundo e nos buscar, Pai. Abençoa a todos que aqui estão, que possamos ter um bom dia e uma ótima semana. Em nome de Jesus Cristo, amém.